O fato de Deus usar pessoas na política não quer dizer que nós devemos envolver com a política. Deus ainda com o seu Espírito atua no mundo, irmãos. Seja no incrédulo, seja no que se diz ateu, seja naquele que se diz cristão, mas ainda é apenas um professo de nome cristão. O Espírito de Deus atua no mundo, mas sabemos que o Espírito de Deus se retirará. Mas o fato de Deus ainda usar algumas pessoas que estão lá no meio político para segurar determinadas leis, para que possa fazer algo ainda de bom, ainda que ali no meio político, não quer dizer que o cristão tem que estar ali, que vai ser através do cristão que Deus vai agir. Deus age independentemente de nós, irmãos. E Ele usa incrédulos, Ele usa um ateu para proclamar, às vezes, muitas das vezes, coisas que nós não proclamamos. Deus tem os seus meios de agir independente da nossa esfera humana, irmãos. Às vezes nós achamos que nós seremos um super-herói, que nós faremos tais coisas, nós não faremos nada sem o poder de Deus. Agora, quando Deus quer agir, irmãos, Ele usa um animal, Ele usa uma pedra. Então não nos colocaremos no lugar de Deus, pois isso pode ser de consequências catastróficas para nós mesmos. Então vamos nos colocar no nosso lugar e fazer o que Deus nos pede, a missão que Deus nos pede. Porque como minha esposa disse, aquele que conhece as profecias, ele não terá nenhum mínimo de esperança no governo terrestre, mas no governo que muito em breve o nosso Messias Jesus virá estabelecer neste mundo. Não devemos transigir com os princípios para ceder às opiniões e preconceitos que talvez animássemos antes de nos unir com o povo de Deus, observador dos mandamentos. Temo-nos alistado no exército do Senhor e não nos cabe combater do lado do inimigo, mas do lado de Cristo, onde podemos ser um todo unido em sentimento, ação, espírito e comunhão. Os que são deveras cristãos são ramos da videira verdadeira e darão o mesmo fruto que ela, agirão em harmonia, em comunhão cristão. Não usarão distintivos políticos, mas os de Cristo. O que devemos então fazer? Deixai os assuntos políticos em paz. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que pode haver de comum entre esses partidos? Não pode haver sociedade nem comunhão. Não há comunhão entre Cristo e Belial. Não há comunhão entre a justiça e a injustiça, entre a luz e as trevas. Mas muitas das vezes nós achamos que há e nós temos essa participação, essa parceria com as trevas. Mas não pode haver nenhuma, absolutamente. Ou somos de Cristo e assumimos uma posição de cristãos, de um povo peculiar, de um povo separado, ainda que seja considerado fundamentalista, extremista, fanáticos, loucos. Que assim seja, irmãos. Que possamos assim ser vistos, que assim possamos ser incomodados, que assim podamos ser chamados de perturbadores. Mas se nós seguirmos esses princípios, há um galardão para nós, irmãos. Amém.
E isso é o que importa. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? A palavra sociedade importa em participação, parceria. Deus emprega as mais vigorosas imagens para mostrar que não deve haver união entre partidos mundanos e aqueles que estão buscando a justiça de Cristo. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas, a verdade e a injustiça? Nenhuma, absolutamente. O que importa, irmãos, não é fazer o que o homem quer, não é fazer o que o homem agrada aos olhos humanos, e sim fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Isso é o que importa. E se Deus pede que nós separemos, vamos separar, vamos ser diferentes. Os mestres na igreja ou na escola, que se distinguem por seu zelo na política, devem ser destituídos sem demora de seu trabalho e suas responsabilidades, pois o Senhor não cooperará com eles. Irmãos, que sério! Os mestres, vamos voltar o texto, vamos tornar a meditar nessas palavras, porque é muito sério o que está dizendo aqui. Vamos voltar ao texto. Os mestres na igreja ou na escola, que se distinguem por seu zelo na política, devem ser o quê? Destituídos, sem demora, de seu trabalho e suas responsabilidades, pois o Senhor não cooperará com eles. O dízimo não deve ser empregado para pagar ninguém para discursar sobre questões políticas. Todo mestre, ministro ou dirigente em nossas fileiras, que é agitado pelo desejo de ventilar suas opiniões sobre questões políticas, deve se converter pela crença na verdade ou renunciar à sua obra. Sua influência deve ser de um cobreiro de Deus no conquistar as almas para Cristo, ou devem ser-lhes cassados as credenciais. Não existe exceção, irmãos. É muito sério isso. É tão sério a ponto de Deus pedir para cassar as credenciais, seja de um obreiro, seja de um pastor, seja de um professor, irmãos, nas escolas. Se ele não muda, há de ser nocivo, apenas nocivo. Então, se está envolvido na questão política, devem ser tirados, porque há de ser nocivo, irmãos, apenas nocivo para o povo de Deus, para os alunos. Que sério. Ou devem se converter, ou devem renunciar à sua obra. Nós vemos hoje, mesmo no meio adventista, tem havido união entre o povo de Deus e a política. E mesmo em nossas fileiras tem havido um silêncio com relação a isso. Mas é um pecado, é uma abominação aos olhos de Deus, e devem ser destituídos sem demora, devem ser cassadas as suas credenciais, ou devem se converter. Em nome do Senhor, desejo dizer aos professores de nossas escolas: aplicai-vos à obra que vos foi designada. Não sois convidados por Deus para vos empenhardes na política. Rogo aos meus irmãos designados para educar, que mudem sua maneira de agir. É um engano de vossa parte o lidar os vossos interesses com qualquer partido político, dar o vosso voto com eles ou por eles. Os que ocupam o lugar de educadores, de ministros, de colaboradores de Deus, em qualquer sentido, não têm batalhas a travar no mundo político. Sua cidadania se acha nos céus. O Senhor pede-lhes que permaneçam como um povo separado e peculiar. Ele não quer que haja cismas
no corpo de crentes. Seu povo tem que possuir os elementos de reconciliação. É porventura sua obra fazer inimigos no mundo político? Não, não. Eles têm de permanecer como súditos do reino de Cristo, levando a bandeira que se acha escrito, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Tem de ter a responsabilidade de uma obra especial, de uma especial mensagem. Temos uma responsabilidade individual, e isso tem que ser revelado em presença do universo celeste, dos anjos e dos homens. Deus não nos pede que ampliemos nossa influência, misturando-nos com a sociedade, ligando-nos com os homens em questões políticas, mas ficando como partes individuais de seu grande todo, tendo Cristo como nossa cabeça. Porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele, irmãos, deve ser a nossa cabeça. Cristo deve ser a nossa cabeça. E não partidos políticos e não governantes mundanos. Cristo deve ser a nossa cabeça. Ele é nosso exemplo. Em nossos periódicos, não devemos exaltar a obra e o caráter de homens em posições de influência, mantendo constantemente seres humanos diante das pessoas. Há uma grande vinha a ser cultivada, mas conquanto os cristãos tenham de trabalhar entre os incrédulos, não se devem parecer com os mundanos. Não devem gastar seu tempo a falar de política e agir em favor dela, pois assim fazendo, dão oportunidade ao inimigo de penetrar e causar desinteligências e discórdias. Aqueles dentre os ministros que desejam ser políticos devem perder suas credenciais, pois essa obra Deus não deu a elevados nem a humildes dentre seu povo. Porque talvez alguns imaginam, o ministro, ele não deve se envolver na política, mas eu como membro leigo, não há problema nisso. E nem a elevados, nem a humildes, nem ministros, nem leigos. Essa mensagem é para todos. Deus apela para seu povo dizendo, retirai-vos do meio deles, separai-vos. Ele pede que o amor que tem manifestado por eles seja retribuído e evidenciado por meio de voluntária obediência a seus mandamentos. Os filhos de Deus têm de separar-se da política, de toda aliança com os incrédulos. Não devem ligar seus interesses aos do mundo. A verdadeira influência cristã, exercida para a realização da obra designada por Deus, é um precioso instrumento e não deve unir com política ou ligar em aliança com incrédulos. Deus quer nos poupar, irmãos. Ele quer nos salvar. Ele quer salvar o seu povo. Ele quer salvar todo ser humano. Mas, infelizmente, não são todos que dão ouvidos aos conselhos sábios que o Senhor tem para nós. E mais um detalhe importante. Tudo que Deus pede, irmãos, é um mandamento. Deus pede, é um mandamento para nós, para o seu povo. Porque muitas vezes a gente acha que os 10 mandamentos é apenas o que nós devemos guardar. Mas não é, irmãos. Tudo que Deus pede para nós é um mandamento. Porque o mandamento é que nos guarda de errar, de pecar, de cometer erros. E dessa forma se torna como se fosse um escudo contra o diabo e contra os seus demônios. Deus pede que os professores de nossas escolas não fiquem interessados no estudo de questões políticas. Se você faz parte do povo de Deus, essa mensagem é para você.